Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Carol, tudo bem? Otto também. Silvia, Denise, da Silva, Solange. Pessoal, sejam bem-vindos. Como acontece toda quinta-feira, a gente está aqui para mais um bate-papo do Festival Banho-Maria, que é um festival que a gente deu início aqui nas redes da Vejinha, logo no início da pandemia, trazendo sempre chefes para conversarem aqui com a gente, né, uma vez por semana, e também mandando vídeos de receitas que eles estavam preparando, enfim, para a gente poder colocar em prática durante esse momento. Hoje estou muito feliz que o nosso papo vai ser sobre talvez o protagonista dessa pandemia, que é o pão. E para isso a gente vai conversar hoje um pouquinho com o Rafa, que é o dono da The Slow Bakery, uma das padarias mais famosas aqui do Rio. O Rafa já está aqui, vou chamá-lo. Quem um pouquinho mais sobre pão, a hora é essa, os comentários estão abertos, as perguntas estão abertas, então também fiquem à vontade que a gente vai lendo aqui, à medida que todo mundo for entrando, a gente vai lendo as perguntas aqui. Muito boa tarde! Boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Curtindo essa chuvinha, Rafa? Ah, agora sim, né? Em casa, né? Mas Bom, sair de né? madrugada não é bacana, não. Porque para ser padeiro tem que acordar cedo, né? Ah, não tem jeito. Tá todo mundo achando que é oba-oba, esse negócio de pão, de pandemia, mas na vida real não é assim não, né? Essa história dessa pandemia que está acontecendo aí, né? Todo mundo brincando de fazer pão, mas na hora de trabalhar para ter bastante pão assado de manhã, né? O negócio é difícil. Quer ver quem vai acordar, né? Agora, Rafa, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o pão e sobre, as diversas receitas, fermentos, eu queria saber como é que vocês entraram nessa, né? Vocês já estão, né, aí há um tempinho, começaram super pequenos ali na Junta, né, que é uma delícia de projeto aqui do Rio, né, um orgulho nosso. Mas eu queria saber de onde veio esse interesse de vocês pela panificação. Cara, Fernanda, tudo aconteceu de uma forma muito rápida e muito surreal, viu? Porque imaginar que há 5 anos atrás, tudo que a gente tinha era uma banca lá na junta local, né? E hoje a gente tem uma padaria Sim. de 500 metros quadrados em Botafogo. Então, quer dizer, a parada aconteceu toda muito rápido. Pão eu sempre tive um interesse muito grande, né? Sempre fiz. Fazia antigamente aqueles pão gororoba, né? Que a gente aprende, bate tudo no liquidificador, bota lá um fermento, joga numa forma, mete no forno e pronto, fez pão. Mas em 2007, eu conheci a padaria de um cara chamado Rafael Rosa, lá em São Paulo. Chama Pão, Padaria Artesanal Orgânica. É uma padaria muito legal. E, cara, fiquei encantado. E fiquei encantado com o lifestyle do negócio, porque o cara tinha acabado de voltar da Califórnia, né? Tipo assim, naquela época, São Paulo, você vê aquele chefe de cozinha, todo mundo pô, embecado com aquelas gomas e tudo. E o Rafa, ele pô, andava de jeans e camiseta, né? De uma forma muito mais tranquila. Acabava o pão, o cara fechava as portas da padaria. Eu falei, cara, alucinante isso. É isso que eu quero para mim, né? Pô, eu ainda brinquei com ele. Eu falei, ó, quando eu crescer, eu vou ser igualzinho a você, cara. De vez em quando a gente ri muito dessa história. E, e aí eu fiquei com aquele negócio dentro de mim, querendo trabalhar com pão. Nem sabia direito se ia viver disso, se não ia. E durante uma crise muito grande em 2014, eu e Lud, né, a gente tinha uma... Lud é minha sócia, a gente tinha uma empresa de comunicação e, cara, a gente quebrou, ficou, né, uma crise violenta. E Lud que chegou para mim e falou, cara, aproveita que você está com uma página em branco aí na tua vida aí, corre atrás do seu sonho. E foi assim. Daí eu comecei a pesquisar e aí encontrei essa história da fermentação natural e me encantei. Não, aí não teve mais volta. Ô, Rafa, você chegou a fazer algum curso? Chegou a ir aprender em algum lugar ou você é autodidata? Cara, eu sou autodidata. Eu depois, já fazendo pão, eu fui fazer um curso na Itália e aprofundei muito essa história da longa fermentação. Sim. Fermentação natural é uma escolha minha, né? Eu curto fermentação natural
e é essa loucura aí, né? A gente trabalha lá com 100% fermentação natural, ou seja, a gente não mistura o fermento natural, o levain, com um pouco de fermento biológico, que é o comum muitas vezes. A gente trabalha só com fermento natural mesmo. Mas isso é uma opção minha. Os pães artesanais, você tem uma gama enorme, né, de tipos de pães artesanais, inclusive pães que não levam levain, pães com fermento biológico, fermentação induzida e tudo. Mas a história da longa fermentação deveria ser uma obrigação para todo mundo que faz pão, sabe? Porque é isso que vai levar um produto mais saudável para a mesa das pessoas, enfim. E lá na Itália eu fiz uma imersão aí em longa fermentação, num curso no moinho da Agugiaro e Finha, lá em Padova. E o que você trouxe desse curso? O que você veio com ele na cabeça? Cara, tipo assim, mudou muito para você, assim, a percepção que você tinha? A gente põe um aprendizado diário, né? Então, assim, todo dia a gente aprende um pouco, né? Hoje a gente estava lá na padaria discutindo como é que a gente ia acertar uma determinada história de um pão. Enfim, a gente foi obrigado a trocar um tipo de farinha, então a gente entende. Então, todo tipo de aprendizado para a gente muda, né? É fantástico. Até hoje eu paro para ler, vou buscar informação, vou beber nas fontes onde eu bebi lá atrás para poder começar a fazer pão. Então, eu acho que essa história do pão é muito legal por conta disso, né? Na verdade, toda profissão que leva a gente a buscar conhecimento constante é muito excitante, né? Sim. E você pode citar para a gente quem são essas pessoas, que acho que tem muita gente que está nessa onda e talvez tenha interesse, né? Quem são essas pessoas que você olhou lá atrás e que te deixou com esse bichinho? Cara, tem um padeiro em São Francisco chamado Chad, dono de uma padaria chamada Tartine Bakery. Sim. Que tem um livro famosíssimo, né? Famosíssimo, e foi o livro que eu comecei a aprender, porque a galera que estava afim de aprender a fazer pão naquela época, né, que tipo assim, não existia sourdough praticamente no Brasil, pô, o nego tinha que ir para a Califórnia, lá para São Francisco Bakery Institute, lá em São Francisco. E eu não tinha, eu vinha de uma crise, não tinha dinheiro para ir nem para Itaboraí, que dirá para São Francisco. Então, a ideia foi comprei todos os livros do Chad. Tem um livro muito bom do... O Zezé tá perguntando aqui, o nome do livro é Tartine Bakery mesmo, não é? Cara, ele tem Tartine Bread. Tartine Bread, tá. Ele tem a Tartine 1, Tartine 2, Tartine 3, né? Ele tem algumas tartines, né? E ele é muito interessante porque eu, quando comecei a ler o livro, a receita básica dele, né, de um pão normal, tem 67 páginas. Aí você olha assim, porra, como assim 67 páginas? E foi muito interessante, porque eu usei isso como base para fazer o pão até hoje. Ele fala assim, ó, o negócio é o seguinte, vamos lá, primeira fermentação, você vai deixar lá entre 2 horas e 4 horas e meia, dependendo da hidratação, aí depende do tipo de farinha, aí depende não sei aonde, se você está no hemisfério sul, no hemisfério norte, enfim. Então, toda receita passeia por todas essas... etapas. Não só etapas, né? Mas também por essas especificidades de local, de... Sim. Enfim. Então, é muito interessante. Tem um livro do Michel Soares. Michel Soares é o fundador, né, o idealizador lá do São Francisco Bakery Institute, que chama Panificação e Viennoiserie, abordagem profissional, acho que é isso. Legal. Esse livro, para mim, é praticamente a Bíblia. Fica lá. A gente tem uma biblioteca na Slow, né? Sim. Um monte de livros. Um cantinho ali, é verdade. Para ficar, a gente fica pegando, né, e ir atrás das referências e quando a gente precisa, enfim. Ou seja, quem quiser também pode visitar lá na Slow. A Slow já reabriu? Ainda não? A gente nunca fechou, né? Na verdade, a gente fechou só o café, mas a Slow, ela Sim, mas o café... para pegar, para take away, né? Na verdade, é uma padaria. E padaria é serviço essencial. Então, as pessoas podem ir lá comprar o pão. Não só o pão, como todas as outras coisas que a gente faz na Slow. Porque
o início da pandemia foi muito louco, né? A gente pensou que ia quebrar. E a gente precisou mexer muito na estrutura da Slow. E a gente sempre teve a Slow muito como, principalmente essa Slow nova, né? Lá onde a gente tem, né? Como uma fábrica. E a gente resolveu levar esse conceito de fábrica para todos os produtos que a gente faz lá. Então, a gente tem um café, e esse café a gente faz os sanduíches e a gente prepara o nosso pesto dos nossos sanduíches, o nosso picles, a gente prepara o iogurte que é servido lá, a gente que faz a nossa granola, a gente que faz a nossa manteiga com creme de leite. Vocês estão cheios de docinhos agora também, né? Hã? Vocês estão cheios de doce agora também, né? Pois é, tem os doces, enfim. Então a gente pegou isso tudo e criou criou praticamente uma deli, né? Então a gente está vendendo tudo que a gente produzia para o café, a gente vende em potinho hoje lá na Slow e tá fantástico. Estamos com uma linha de vinhos orgânicos maravilhoso, muito queijo diferente, queijos brasileiros, né? Sim. Ô, Rafa, e o seu pão, né? Você já falou isso, é um pão que bebe na fonte da Califórnia, né? Da Escola Californiana de Panificação. Quando a gente começa a falar um pouquinho, qual a diferença, né, da escola californiana para a escola francesa, por exemplo, para a escola italiana? O que difere um pão do outro? Cara, na verdade, a Califórnia ela acabou, mas isso acontece também na Itália, né? Tipo assim, a gente tem um sourdough, que é muito característico lá da Califórnia, né? Que basicamente é um pão que normalmente é feito com um blend de farinha branca com farinha integral. Certo. Uma hidratação muito alta. O que é uma hidratação muito alta? É muita água na receita, né? Então, uma receita um pouco mais difícil de fazer. Quanto mais água, a fermentação fica mais... você precisa de uma atenção maior para a fermentação, né? E o tipo de massa muito úmida, onde você trabalha basicamente em forno de lastro, né? Você não faz pão pequeno, você faz fazer pão grande. Ele acaba gerando umas características, porque você precisa de uma farinha mais forte. Com isso, o teu miolo vai ficar um pouco mais elástico, vai ficar um miolo mais alveolado, aqueles alvéolos todos. A gente trabalha muito vapor em forno, com isso a ideia é que a casca fique um pouco mais fina. E aí vem os conceitos regionais, né? A Califórnia ela tem sempre teve uma preocupação, né? O estado inteiro, né? Porra, sempre produto orgânico, uma coisa mais natural, e eles levam isso para o pão também, né? Então, a preocupação com os ingredientes, e aí a gente uma coisa que a gente tem muito lá na Slow, e aí não é só em relação ao ingrediente efetivamente, mas quais são os processos e as relações, né, tanto de trabalho quanto em relação ao meio ambiente, esses ingredientes são produzidos, sabe? E aí você vai aprofundando isso aí. Mas a ideia de pensar a coisa como um todo, né? Não só como um produto, mas, né, a roda toda, né? A roda toda, né? Isso é muito comum na Califórnia. E aí eles acabaram gerando esse pão, né? É um pão menos sofisticado, inclusive, em termos de modelagem, né? E tudo, né? Não é que nem os pães na França, né? A baguete, que é super sofisticada, outros pães como na Itália, enfim, que existem técnicas muito específicas para tipos de pães. A Califórnia ela tem esse pão um pouco mais rústico, né? Entendi. E uma coisa que eu... E também bebeu na fonte do pão de campanha francês, enfim, né? E aí todo mundo acaba falando mais ou menos a mesma língua, né? Há 2000 anos se faz todo mundo, né? Sim. Ô, Rafa, eu vejo as pessoas discutindo muito na internet a coisa da farinha, né? Eu já vi amigos meus falar, mas onde eu compro farinha boa? A farinha é uma questão pra gente e para os padeiros artesanais aqui no Brasil? Cara, vamos lá. Para quem se preocupa com o que come, qualquer tipo de matéria-prima, qualquer tipo de ingredientes é motivo de preocupação, né? Então, quer dizer, para a gente partir, né? Partir desse princípio. Então, quer dizer, você não quer botar na tua mesa, né, um ingrediente cheio de química, um ingrediente ruim, um ingrediente que precisou passar por um processo, uma série de processos, né, que não naturais, né, você não quer botar esse tipo de ingrediente na tua mesa. Então, de cara, já é uma farinha bacana, uma farinha que tenha uma origem legal.
Em relação ao tipo de pão, a gente está falando de um pão muito hidratado, né? Precisa de uma farinha forte. A gente está falando de um pão com uma maturação longa, uma fermentação longa. Então, você está falando de pão aí que fermenta, vai fermentar entre 20 e 72 horas. Pô, também preciso de uma farinha forte. O que é uma farinha forte? Aí as pessoas às vezes falam assim, é uma farinha com muito glúten. Não, glúten não é quantitativo. Muda nada. Você não tem essa história de muito glúten, pouco glúten. Você tem um glúten mais forte e você tem um glúten mais fraco, né? Então, precisa de uma farinha com glúten realmente mais forte, né? Que você consiga desenvolver um glúten mais forte nele. Então, esse tipo de farinha a gente precisa. O que a gente tem hoje? O Brasil hoje está começando a desenvolver umas farinhas muito interessantes. No sul, né, eu uso uma farinha de Goiás, inclusive, né, que é a farinha da Vargem, mas a gente ainda não tem um moinho com uma farinha artesanal técnica. Uma farinha técnica é aquela farinha que eu falo assim, eu quero um padrão de farinha e para isso eu preciso juntar 3 tipos de trigo. Vou pegar lá um trigo nacional, um trigo canadense, um trigo paquistanês, e aí a gente vai juntar isso aí e em laboratório eu vou criar um balanço para que durante o ano todo eu consiga uma farinha com uma determinada força, né? Então isso aí é uma farinha técnica. Quando a gente pega essa farinha e transforma, ela pode ser moída de uma forma industrializada, né? Nos moinhos de cilindro, enormes, aquela coisa, e pode ser moída em pedra. Uma farinha viva até, uma farinha que você moe em pedra, com uma moagem fresca, com que você mantenha lá todos os sais minerais, mantenha o germe de trigo, mantenha tudo. Então, você tem o blend, né, de uma farinha técnica e você tem a forma de moagem que você vai fazer aquilo ali, né? E, obviamente, acertar a moagem dela, né? Moagem é o quão fininho aquela farinha vai ficar. A gente utiliza hoje uma farinha italiana chamada Leticchio Sagione, que é uma farinha técnica boa, mas que ainda mas que é produzida de forma industrializada e está começando a trabalhar agora, estamos em fase de teste, um projeto lindíssimo em Goiás, da Fazenda Vargem, que é uma farinha de moagem, praticamente como se fosse uma moagem para branca, mas preservando, sim, todos os sais minerais, enfim. Aí sim você ter o trigo integral, né? Ele todinho ali, com o germe de trigo, enfim. É uma farinha que tem uma vida útil, inclusive, muito menor, né? Sim. E a gente está encantado com um projeto espetacular. Tá. Ô, Rafa, outra coisa também que desperta o maior interesse nas pessoas que gostam de pão é a questão do fermento, né? Tem gente que tenta fazer o fermento, um monte de gente consegue, não consegue. De onde veio o fermento de vocês? Você chegou a tentar fazer o fermento também? Não, eu fiz vários fermentos. Deu certo? Não, alguns deu, outros desandam, é normal isso. De vez em quando aparece, inclusive, padeiro bom, daqueles padeiros que eu falo assim, cara, esse padeiro é maneiro. E o cara vem e fala, meu irmão, cometi um levancídio, preciso de um... Muito bom. Bom, a gente na padaria, a gente dá levan, sabe? A gente distribui. Acho que é uma coisa muito bacana de se fazer, porque a gente, assim, quando a gente quer mudar a cultura, né, ou criar uma cultura de uma panificação como essa, é importante que a gente dê acesso, enfim. Fazer um fermento do zero tem a brincadeira de você criar, né? Tem gente que dá nome para o fermento, esse aqui é o fulano de tal, né? Ou, sei lá. Enfim, então... O de vocês tem nome, não? Não, não tem nome. Não tem nome, não. O nosso é o Levan mesmo. O nosso Levan a gente ganhou de um amigo. É um amigo indiano. Esse Levan é um Levan... Esse cara é um barato porque o Raj é uma figuraça. Ele fica... arrumando até leilão de levan pelo mundo. Comprar isso aqui eu achei, cara. É um levan que foi produzido dentro da cozinha, das pirâmides, não sei das quantas e tal, enfim. E a gente ganhou esse levan dele. Nosso levan tem 157 anos. Nossa! Mas fazer levan do zero é muito bacana. E cada um faz de um jeito. Tem gente que bota fruta, tem gente que faz levan com farinha integral. Eu já fiz levan só de farinha de centeio, é uma dificuldade.
e o nosso levain ele é alimentado só com farinha branca. Então, é levain Certo. básico, porque produção muito grande, enfim. Tá. Agora, Rafa, quando a gente pensa no pão, o que que é mais importante, né? Existe um conjunto de fatores ali, mas você falou um pouco da coisa da farinha, né? Do tempo, do fermento. Qual é o segredo do sucesso, assim, né, do pão de fermentação natural, que é o que está todo mundo querendo saber? Porra, segredo do sucesso, o segredo não existe, né? Porque, na verdade, ele, tipo assim, ele tá aí, né? Você não pode dominar um único processo, né? Se você fala assim, pô, esse aqui eu tenho que prestar atenção, porque sem isso aqui meu pão não vai sair. Não, cara. Você tem que dominar todos os processos. Todo o processo, certo? Todo o processo, não tem jeito. Desde a escolha da farinha, né? Pô, que farinha que eu vou escolher? A farinha que você vai escolher vai determinar que tipo de pão você vai fazer, né? Como é que você vai terminar isso? O local onde você está fazendo também vai determinar isso. Então, o que acontece? Um pão, uma receita básica de um pão, né? Esse tipo de pão de fermentação natural, sem precisar de sova nem nada. Você faz lá uma mistura da água com levain, acrescenta farinha, faz uma autólise, depois você acrescenta o sal, entra numa primeira fermentação, terminou a primeira fermentação, você divide a massa lá em 1, 2 pães, né, dependendo da quantidade de farinha, da quantidade de ingredientes que você usou, modela aquilo ali, bota no bonneton, vai para a segunda fermentação, depois da segunda fermentação você assa. Então, nesses processos todos, você precisa dominar, assim, ele de uma forma geral. Porque se você vacila na segunda fermentação, tudo o que aconteceu... Tudo foi pro não brejo. tem como salvar. Não tem como salvar. Não é nem como não tem como salvar, porque o pão é muito generoso. Quando dá muito ruim, eu costumo falar... Fica bom, né? Não, o pão deu uma merda desgraçada aqui, você faz o seguinte, você abre tudo, joga lá um molho de tomate, uns queijinhos, assa, vira pizza. Então não tem... não tem errada. Mas se eu puder dar uma dica em relação ao que realmente a galera precisa se preocupar quando está entrando nessa viagem maluca de fazer pão de fermentação natural, eu acho que é leitura de massa, sabe? Que você consiga observar cada processo, entender dentro da tua realidade, do teu ambiente, dos teus ingredientes, daquilo que você quer, como é que a massa se comporta em cada momento desses para você criar um bom pão. E isso você consegue com tentativa e erro, né? Certo. Isso é você ir trabalhando. O processo do pão, ele não é um processo complicado, é um processo simples. Pô, mas então como é que, né? Enfim... Dá tanto erro. Não conseguem. Porque ela exige uma certa experiência. Essa experiência você vai pegando... uma quantidade de farinha que você for gastando, né? Então, quer dizer, tem gente que faz, pão 3 vezes por semana. Esse cara, ele vai chegar um momento que ele vai falar, não, eu sei que a minha autólise vai terminar desse jeito, com essa cara, né, de massa. Eu sei que a minha primeira fermentação vai terminar desse jeito. Eu sei que a minha... Enfim, aí você começa, então, a entender e criar o teu próprio processo para você chegar no final e ter um pão do jeito que você quer. E aí, qual que é o pão bom? O pão bom é aquele que você gosta, porra. O pão bom é aquele que você, cara, que você faz em casa, fica amarradão e fala, cara, é esse pão que eu me amarro, enfim. Essa é a história. Ô, Rafa, estão perguntando aqui se vocês pensam em fazer pão com outros tipos de farinha também, né? Existe agora um universo de farinhas, né? Vocês têm essa ideia, não? A gente faz desde o primeiro dia pães com um tipo de farinha diferente. A gente usa, quando a gente consegue, farinha de camut, que é um grão ancião, que a gente chama, é um grão que não teve modificação genética ao longo dos séculos. Então, é um grão que é plantado só de forma orgânica, né? De produção orgânica. É um grão que deixa o pão um pouco mais dourado, é um grão que deixa o miolo um pouco mais macio. Bem legal esse pão, esse camut. A gente trabalha com espelta de vez em quando. Espelta também é um grão ancião, que é um grão que vai trazer uma característica um pouco mais parecida com uma farinha integral para o pão. A gente tem 1, 2, 3 tipos de pães de centeio lá na Slow.
É, Sentei lá, sim, e aí a farinha, essa farinha viva que a gente está trabalhando agora com a vagem, farinha integral, enfim. Agora, Rafa, eu estava lendo uma matéria sua acho que você teve na Califórnia com o autor do Dilema do Onívoro, né? Que eu acho que é um papa para todos nós que gostam de gastronomia, né, e curtem esse assunto. É o Michel Pollan. E que você saiu de lá com a cabeça um pouco diferente, no sentido, né, de que o artesanal não precisa ser pequeno. Esse papo que você teve com ele veio de encontro a esse movimento que vocês fizeram na Slow Bakery, de aumentar um pouco mais a padaria. Como é que você está vendo esse crescimento da sua marca? Cara, realmente essa história né, essa mentirinha que contam de que o artesanal tem que ser pequenininho, ela só serve para a indústria. E aí eu parei depois de chamar da grande indústria, né? Na verdade, da indústria ruim. Né? Eu espero que a gente um dia possa ter processos artesanais na grande indústria. Sim. Então, a indústria ruim, o que ela fala? Ela fala, não, o artesanal é pequenininho, deixa ele pequenininho ali, quietinho ali, paradinho ali. E realmente, lógico, a Slow ainda é uma padaria, em termos de indústria, né? Ela é uma padaria pequena, mas a gente hoje faz 10 toneladas de pão por mês, entendeu? A gente faz 10 toneladas de pão por mês exatamente com o mesmo processo que a gente fazia aqueles 100 quilos que a gente fazia para vender lá na junta local. Na junta, legal. Exatamente do mesmo jeito. E aí a gente vai percebendo, né, a indústria dos probióticos, por exemplo, né, que está surgindo agora. Você tem, né, o K, você tem o Chá Vivo, você tem um monte de gente aí começando a olhar para isso de uma forma diferente. Eu acho que a gente vai, daqui a pouco, ter uma explosão nesse sentido. A galera já está alugando uns galpões lá em São Cristóvão para aumentar a produção. Enfim, isso tudo é produção artesanal, né? Então, acho que a gente precisa entender que, sim, o artesanal ele pode ser grande. A gente tem um pouco de dificuldade ainda, né? O consumidor ainda tem um pouco de dificuldade de lidar com o artesanal, porque o artesanal, muitas vezes, ele é finito, né? Então, quer dizer, acabou. Sim. Não tem muito o que fazer. Numa padaria normal, o que você faz? Acabou? Pô, bota lá neguinho para rodar ali, em 2 horas você tem pão de novo. Então, no processo artesanal, você não consegue fazer isso. Então, a relação com o consumidor também é uma relação que está amadurecendo, mas eu acho que a gente está nesse momento. Quer dizer, agora eu não sei, né, com essa história da pandemia, que tudo mudou, a gente estava numa direção, né? Estava todo mundo galopando muito nesse sentido, e que realmente é uma história... É uma história boa de se pensar, né? Tipo assim, a história do artesanal e do tamanho que ele tem que ter. Não tem que ter tamanho, tem que ter tamanho do sonho de quem está fazendo aquilo ali. Tá. Ô, Rafa, vocês chegaram a ter propostas também de abrir a Slow fora, né? E não quiseram. Eu tô vendo também um monte de gente comentando aqui, né? Falando, abre aqui em São Paulo, abre em Curitiba. Isso, assim, o momento não é um momento muito de falar disso, mas assim, vocês têm isso na cabeça, essa ideia de expandir para outros lugares? Não. Cara, não. A gente recebeu proposta para ir para Nova York, para ir para Lisboa, proposta para ir para São Paulo, proposta para ir para Fortaleza. A gente recebeu proposta para ir para todo quanto é lugar. Só que a gente tem uma história aqui que é o seguinte. Eu sou o head baker lá. Ou seja, sou eu que estou lá todo dia fazendo pão junto com uma equipe de 7 pessoas maravilhosos. E eu não tenho como me dividir e estar um pouco em São Paulo, estar um pouco não sei aonde e tal. Vamos lá. Produto artesanal, né? Exige uma atenção absurda. Só para você ter ideia, de vez em quando eu mostro meu celular para umas pessoas e falo assim, gente, olha só, isso aqui é a quantidade de foto que eu tenho de pão, de massa guardada em câmara fria. A gente tem umas câmaras enormes lá na Slow, são todas câmaras frias, onde a gente guarda a massa em temperatura baixa, né? O último padeiro que sai de lá, 9 horas da noite, manda para todo o grupo
a foto de todos os pães que a gente tem lá, todo santo dia, para a gente decidir, vamos botar lá a temperatura em 5,8, vamos botar a temperatura em 6,2. Pô, como é que a gente vai fazer isso em São Paulo, não sei aonde? Não tem como, né? E aí tem também o lifestyle que me encanta, né? Tanto a mim quanto a Lu. Que foi o que você falou lá no início, né? Do seu amigo lá de São Paulo, né? Pois é, exatamente. Cara, eu quero estar assim, próximo de onde eu trabalho. Eu não quero virar administrador de um monte de padaria. Eu gosto de fazer pão e gosto de fazer outras coisas. Gosto de surfar, gosto de dar um rolê, enfim, de ficar... A gente, inclusive, não trabalha 7 dias na semana como toda padaria. A gente trabalha 5 dias na semana. Temos 2 dias de folga. Todo ano a gente para um mês. A padaria fecha, entendeu? Todo mundo tinha todo mundo. Todo janeiro é a mesma coisa. Cara, nossa, a gente ouve barbaridades por conta disso. Porra, vocês não querem trabalhar aqui, não sei o quê. Não sabem que eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, né? Não, ainda deve falar assim, tinha que ser carioca, né? E você nem é carioca, né? Mas eu me divirto isso, eu já ouvi muito isso. Você é paulista, não é paulista? Hã? Você é paulista, não é? Não, eu sou carioca. Não. Você é carioca, tá. É porque eu li que você morou em São Paulo, né? Um tempo. Morei 12 anos em São Paulo, morei 12 anos. Tá. Entendi. Mas eu sou carioca, do Rio de Janeiro. E uma vez teve uma história engraçada, que esse negócio de horários e tal, que eu estava encostado assim, na São João Batista ainda, na Slopequina. Antiga, né? Eu estava encostado ali, chegou uma senhora, falou assim, queria falar uma coisa com vocês, queria fazer uma crítica aqui e tal, não sei o que. Eu falei, pois não, senhora. Falou assim, eu acho um absurdo vocês não abrirem no domingo, porque domingo é o melhor dia para comer pão, o melhor dia para tomar café da manhã que tem é domingo. Eu falei, exatamente por isso que eu não abro no domingo. Domingo eu vou tomar café da manhã com a minha mulher e tal, não sei o que, eu passo a semana inteira servindo café da manhã, domingo é meu. Então, acho que tem muito isso, a gente criar essas formas mais humanas de gerir os negócios, né? Tá. Ô, Rafa, a gente viu esse movimento muito claro na gastronomia, que ao longo dos anos a coisa vai mudando, vão surgindo novas tendências. Você acredita que com esse boom que teve agora do pão, o pão também vai passar por esse momento da gente começar a ver novos tipos de pães dentro da panificação artesanal? O que você vê de tendência para o seu negócio? Cara, é muito interessante, né? Porque pão é uma coisa muito... pão é uma coisa muito ancestral, né? Então, quer dizer, a gente está ali, tipo assim, essa história do pão de fermentação natural, essa obsessão que está dando em todo mundo, nada mais é do que a gente tentar dominar esse processo, essa história, enfim. Lógico, quando tiver um monte de gente fazendo isso, e isso for muito mais natural, né, muito provavelmente vão surgir novos negócios com pães artesanais diferentes do que está sendo feito hoje, né? Mas eu não acho que a gente vá perder, né, o pão efetivamente, vá perder o seu lugar. Esse tipo de pão vai perder o seu lugar, né? Eu acho que a gente vai, talvez, ter o que eu vejo hoje como tendência muito mais em relação aos negócios de padaria do que propriamente ao produto, sabe? Sim. Eu acho que a gente... a padaria, ela vai acabar tendo outros tipos de formato, né? Até pouco tempo atrás você tinha aquela padaria, né? Muitas vezes com uma conveniência muito grande, né? Que vendia lá um monte de coisa, iogurte, aquelas coisas todas. O que acontecia é que eram os mesmo mix de produto que um supermercado vende, né? Então, essa padaria ela começou a balançar um pouco. O pão estava encostado já fazia tempo, porque ele não tinha lá o seu lugar de apreciação. Destaque. E de atenção dos próprios donos de padaria, né? O pessoal falava, não, pão não dá dinheiro, o que dá dinheiro são as outras coisas, né? Então, eu acho que a gente vai começar a ter outros tipos de negócio com pão. Abriu a João Padeiro, ali pertinho da padaria. Trabalha com baguete, com outros tipos de pães, todos pães artesanais, também com sourdough e tudo. Mas, cara, é um balcãozinho,
não tem mesa, não tem nada, não tem café, não tem coisa nenhuma. Você entra lá, pô, tem fila do lado de fora, a galera entra, compra, vai embora, enfim. É um tipo de padaria que a gente não estava acostumado a ver no Brasil. Eu acho que isso é uma tendência, porque a quantidade de gente que está abrindo pequenos ateliês, entendeu, de Sim. pão, a tendência é que elas, num futuro muito próximo, abram esse tipo de padaria. Ou então, de repente, a história dos cafés, né? É uma coisa que tem muito lá fora, são o café que fabrica o próprio pão, que o pão é maravilhoso e que vende ali uma quantidadezinha de pães e tal, sem uma produção, uma padaria de larga escala. Eu acho que a gente vai partir muito agora, depois dessa pandemia, para um esquema de conveniência, e não de entretenimento, né? Quer dizer, a comida estava muito ligada ao entretenimento até agora, né? Os Sim. restaurantes, entretenimento, enfim, não é que isso vai acabar, não. Os bons vão ficar e vão ser cada vez melhores e vão surgir mais. Mas a conveniência, essa história da gente ter um outro tipo de forma de fazer comida em casa, que precisa ser um pouco mais rápida. A gente, por exemplo, está lançando agora uma linha de salada para comer com pão lá na Slow. Então, cada sujeito sai do trabalho, pega uma salada para levar para casa, um pedaço de pizza, ou então um pão com alguma coisa e tal, enfim, e termina de fazer seu jantar em casa de uma forma mais suave, mais tranquila, sem ter que cozinhar arroz, feijão, não sei das quantas, enfim. Eu acho que isso vai acabar mudando um pouco a forma de se consumir comida também. Eu acho que é uma janela bacana que vai se abrir aí para o mercado. A gente tem visto muito agora, né? Muitos chefes estão fazendo justamente isso, né? Fazendo aqueles kits de refeição, né? Que eles não chegam a ser, né? Não é o delivery imediato, mas já chega praticamente montado para você, né? Com só Personalizinho. esquentar ali e fazer. E que é muito legal. Agora, Rafa, uma coisa que chama atenção. Muito comum lá fora, né? A gente se Sim, espelha sim. muito. A galera de vez em quando gosta de saber onde é que para onde a gente olha, né? A gente se espelha muito numa padaria da Califórnia chamada Justa Bakery. Ah, E, legal. e a Justa é bem isso, sabe? Ela tem um cafezinho lá e tal, mas, cara, é uma coisa muito. É um serviço muito simplificado. Lugar descoladíssimo, alucinante. Pô, a galera de Hollywood toda vai lá e tal, mas você vai lá, meu irmão, você pede lá uma porção de brócolis numa quentinha, o cara bota a quentinha lá, leva um pão, um negócio e tal, não sei o quê, vai embora. Enfim, é uma coisa muito descomplicada, assim, sabe? E eu acho que a gente vai ter bastante negócios desse jeito aqui no Brasil, eu acho, né, agora, No pós-pandemia. pós-pandemia, né? A gente tem visto algumas tendências aí começarem a pipocar. Eu acho que essa foi a mais imediata, né? Que a gente viu agora porque ela tá vigente agora na pandemia também, né? Além do delivery também ter ficado, né? E eu acho que as pessoas ainda estão com um pouco de dificuldade, um pouco de receio de sair de casa também, né? Então acho que nesse primeiro momento isso vai ser realmente uma alternativa para todo mundo, né? Eu acho que sim, simplificar a vida, né? Acho que Sim, essa história da pandemia ela veio muito para isso também, né? A gente rever um pouco o que está acontecendo com as nossas vidas, né? Então, porra, aquela história de cara, porra, trabalhar, mora na Barra, trabalha no centro, né? Gasta sei lá quantas horas de carro, de repente o cara saiu em sim. casa, porra, trabalhando em casa. Olha que luxo, É. né? Porra, em contrapartida, a empresa fala assim, não, meu irmão, entrega esse escritório desse tamanho aí, vamos ter um negocinho pequenininho aqui, porque não faz mais sentido, o pessoal está trabalhando bem em casa, enfim. Você vai começando a reorganizar, e aí eu acho que essa reorganização, ela é para as nossas vidas, e ela acaba tendo consequência também na reorganização das cidades, né? Então, Sim, dos eu acho que negócios, né? Todos. os bairros vão começar a se reorganizar, o centro vai precisar se reorganizar também e criar uma nova forma né, de coexistir com a cidade, porque se muita gente começar a trabalhar em casa, provavelmente vai haver um esvaziamento assim, na cidade, mas em compensação, um lugar alucinante para se morar, né? Enfim, então, quer dizer, na verdade, eu acho que a gente, nos próximos anos, aí, próxima década, aí, acho que a gente vai sentir um pouco essa reorganização, né? Sim. Agora, Rafa, a Roberta tá falando que te ama. Fiquei com ciúmes. Olha Caraca. só, olha só. A gente tá vendo muitas. Hã?
A gente está vendo muita gente, né, nisso que você está falando, de começando negócios novos. E uma coisa que me chama a atenção muito na Slow Bakery é a comunicação de vocês, né? É muito objetiva, é muito certa. E, assim, naturalmente você vem desse mercado, né? Mas, assim, nesse momento que a gente está vivendo, de muita gente partindo para o plano B, como é que você olha para a comunicação do seu negócio? E qual a importância dela? Cara, vamos lá. A gente é de comunicação, eu e o Lud, e a gente nunca botou as nossas fórmulas profissionais de comunicação na Slow. Né? A gente tem uma história de entender qual que é a nossa essência e tentar passar isso para frente. Agora, a comunicação é feita pela Lud. Tipo assim, se não fosse a Lud, provavelmente a gente não teria Essa cara. Essa comunicação maravilhosa, porque a Lud tinha que estar aqui falando sobre de comunicação com você, Fernanda, porque ela cara, escreve maravilhosamente bem. E aí, vamos lá, a comunicação, o certo é a comunicação refletir aquilo que a gente acredita, né? Não aquilo que o marketing disse que é importante vender. Então, a gente... Isso é uma coisa que o Ricardo Guimarães é um cara que tipo assim, eu admiro muito ele. Ricardo Guimarães é um dos caras, tipo assim, mais importantes para a gente poder, para que a gente tem lá na Slow, né, de beber de vez em quando nessa história da essência. Quando você tem uma pesquisa de marketing, ele te diz um determinado caminho para você percorrer, para você falar, eu vou fazer desse jeito, e você segue por ali, na verdade você não está indo atrás, você não está comunicando aquilo que você acredita, você está comunicando aquilo que a pesquisa te deu. Então, por isso que a gente não acabou colocando na Slow aquilo, o nosso conhecimento em comunicação. A gente apenas comunicou aquilo que a gente acredita mesmo. Então, a Slow ela tem alguns pilares muito importantes e é muito interessante. A gente reflete muito, Irude. E cada ação que a gente faz na Slow, ela é fruto de uma escolha muito grande, né? Então, por exemplo, eu não vou fazer... a gente não vai fazer essa história da fermentação natural, esse esforço todo, e ter uma geladeira, por exemplo, cheia de Coca-Cola ali do lado, né? Não, então não vamos botar refrigerante, que não faz menor sentido botar refrigerante. Vamos fazer o seguinte, vamos criar, então, um refrigerante nosso, assim, assado. E aí a gente comunica isso, né? Cada ação que a gente faz, cada escolha nossa está ali transformado em... E aí a gente fala comunicação, é muito interessante, né, Fernanda? Porque a gente está falando simplesmente de um canal específico, que é o Instagram. Sim. A gente não está falando de uma comunicação absurda, né? O que a gente tem de comunicação é a nossa loja e o Instagram. Na verdade, basicamente é isso. O resto, cara, é transpirar a essência, transpirar aquilo que a gente acredita, transpirar nossos valores, transpirar a gente, né? Porque tudo que a gente faz é muito... Para você ter ideia, a gente... essa pandemia, ela obrigou a gente a fazer delivery. A gente nunca quis fazer delivery. A gente sempre acreditou na importância do contato humano na hora de vender um pão. E o delivery ele tiraria isso da gente. Então, a gente fala, não, vamos obrigar a pessoa a sair de casa, a ter contato humano, conversar com outras pessoas, para a gente ter troca, e daí sim, a gente criar uma relação comercial. Beleza. Com a pandemia, isso foi abaixo. A gente teve que fazer um delivery correndo. Primeira coisa que eu e o Lúcio decidimos, não vamos usar aplicativo. Precarização do trabalho. Veja bem, isso é uma escolha nossa e a gente não... Sim, claro. Assim, não julga quem precisou fazer isso e quem está aí fazendo isso. Meu irmão, o que a gente está correndo atrás é de sobreviver, entendeu? Mas a gente tem condições de fazer isso. E a gente pensou, falou, não, vamos criar um delivery próprio, né? A gente sempre entregou com a Cinco Corrêa, que é uma galera de bike e tal. A gente tem um motoboy fixo nosso lá na Slow, contratado, com carteira assinada, meu irmão, diferente dos motoqueiros dos aplicativos. Esse cara, ele tem, comida lá, banheiro lá, sede lá, tem tudo lá, entendeu? Então, quer dizer, a gente entrega de moto, né? Hoje a gente tem um carro
porque a gente, durante a pandemia, teve que ficar buscando os meninos que moram longe, São Gonçalo e tal. A galera veio de carro, durante o dia ele também faz entrega e a gente tem as... Né? Então, a forma de logística estava montada. Pô, vamos criar um site para isso. A gente criou um site, hoje, um site de venda, que é simplíssimo. Você entra lá e tal, papapá, e aí começaram e aí a gente montando, a gente chamou uma galera que faz aplicativo e tal, montamos lá o site, está perfeito, está perfeito. Vamos lá botar um PayPal, um negócio desse, um negócio de cartão, né? Para poder fazer a realização dos produtos. Aí a gente olhou e falou assim, opa, peraí, mas vem cá, se a gente vender tanto, isso vai dar tanto de dinheiro por mês. Porra, vamos pagar uma instituição financeira ao invés de botar um funcionário? Não. Vamos pagar um funcionário que a gente distribui renda. Porra, aí pega, meu irmão, o site da Slow, acho que é o único site do Brasil que você não consegue fazer transação por cartão. Você tem que fazer uma transferência bancária. Olha que loucura. As pessoas reclamam, inclusive, disso e não reclamam, e não é sem razão. Elas reclamam, inclusive, com razão. Mas existe um porquê disso. Por trás disso, né? Eu vou botar numa instituição financeira que está rica, lá, enfim. Eu prefiro, pagar um funcionário que a gente segurou todos os nossos funcionários durante a pandemia. Transfere esse dinheiro para um e bota o cara, o dia inteiro olhando, a transação financeira que foi feita, dando ok para cliente e tudo. Então, isso é só para exemplificar a forma como a gente costuma trabalhar. Óbvio que isso implica na comunicação e a Lud, passa para frente de forma magnífica. Os textos dela são espetaculares, né? Porque isso fica muito evidente realmente, né, na página de vocês e na forma como vocês mostram o negócio de vocês para fora, né? Então, acho que nesse momento se torna também uma referência para muita gente que está justamente embarcando nessa, né, de fazer um negócio pequeno. Tem muita gente que ficou sem emprego no meio da pandemia, então também tem muita gente indo para o plano B nesse momento, né? Agora, Rafa, uma coisa também que me chama muita atenção em vocês é essa linha que vocês têm, né? Com a alimentação consciente, com a busca de ingredientes. Vocês participam da junta, né? Desde que a Slow nasceu. Como é que você vê esse futuro dessa alimentação consciente? Quais os caminhos que você acha que vão se abrir aí pra gente num futuro próximo? Cara, eu realmente... se você me perguntasse isso em janeiro... Eu Antes da pandemia. Melhor do que agora. A pandemia, ela também tem isso, né? Primeiro que as previsões é que a gente fique muito mais pobre, muito mais, mas a gente fique mais pobre do que a gente era, né? Sim. E aí determinadas transformações, elas acabam sendo um pouco mais dificultadas, né, nesse momento. Em contrapartida, esse negócio dessa conexão com o alimento que tem acontecido, inclusive em relação ao pão, cara, na pandemia só se falou de pão. Sim. Na pandemia, é um negócio impressionante isso, né? E muito provavelmente isso vai acontecer com outros processos. Então, é muito interessante você ver uma galera fazendo coisas em casa que não fazia antes, né? Mexer com fermentados. Aí tem um cara que faz quinti, me amarro em fazer quinti e tal, não sei o quê. A relação com as pequenas produções, elas são muito maiores hoje, né? A gente perdeu durante a pandemia, né? Algumas conexões com a rua importantes, como as feiras da junta local, né? Que, era um momento... É muito interessante. A gente fez quando a gente montou a Slow, o pessoal falou que não ia dar certo. Falou assim, não, meu irmão, olha só, esquece esse negócio. Essa não vai dar certo, cara. Pão grande, queimado. Duro, né? Não comprar esse negócio não, cara. Entendeu? E a gente realmente, a gente falou assim, não, é verdade, a gente precisa criar uma cultura para isso. Vamos fazer um café para mostrar que as pessoas não precisam comprar só esse pão no final de semana, né, para passar um azeite, tomando um vinhozinho. E a junta é interessante, tem muito isso nas feiras, porque é um momento onde você consegue pegar a galera na rua e criar uma relação com produtos novos, né? Isso a gente perdeu, mas em compensação
quem já estava conectado com isso foi para a sacola virtual da junta local, por exemplo, Sim. que está bombando a sacola virtual da junta local. Então, eu não sei muito bem como é que vai ser isso. Eu sei que a tendência, ela existe já há bastante tempo. A gente teve uma transformação enorme nos últimos 5 anos. Não existia pão de fermentação natural do jeito que existe hoje há 5 anos atrás, assim como não existia esses processos. O próprio vegetal como um ator, né, principal de muitas cozinhas, né? Sempre tinha assim, costela com não sei o que, papapá. Hoje, cara, você às vezes pega o Rafa, né? Sim. Pega o Roberto, cara, eu faria isso aqui, essa cenourinha, né? É a semente do quiabo. É a semente do quiabo. Então, quer dizer, acho que a gente também, sabe, a gente está numa tendência de mudança. O Dan Barber fala muito sobre isso, né? Assim, qual que é o papel desses ingredientes aí no prato do futuro, né? E eu não sou chefe de cozinha, né? Eu não sou, eu não entendo tanto sobre isso. Eu sou um militante só e, aí que está aqui na torcida da gente realmente criar uma transformação grande no país. O que a gente vê, por exemplo, com o que o pessoal da colheita faz, né? Não sei se você conhece a colheita. Cara, o mercado mais incrível que existe no Rio de Janeiro, que está do Brasil, lá que é ali na Botafogo. Ali da gente. O cara faz um trabalho lindíssimo com os produtores, né, aqui do Rio, fez uma pesquisa antes de criar um negócio deles. Eles mergulharam numa pesquisa enorme para entender como é que essa relação do campo, como é que isso chega até a cidade, enfim, para poder... E baseou todo o negócio deles nisso. Então, quer dizer, acho que a gente está caminhando bacana para isso. Agora, realmente, a pandemia veio dar uma desorganizada em tudo, né? Sim. Mas assim, por outro lado, também a gente tem visto muita gente nesse espírito de solidariedade também, de olhar para o lado, né? De tentar apoiar os produtores locais. E nesse sentido, pode ser que também a gente saia ganhando por aí também, né? Eu acho que sim, Acho que o que está acontecendo. Houveram campanhas para não deixar, inclusive, né, o pequeno do seu lado morrer. Mas o que aconteceu? Assim, de forma prática mesmo, né? Pequenos produtores que dependiam dos restaurantes. Entendi. No período, cara, teve gente que perdeu tudo. É uma coisa muito louca, né? Porque a gente não teve nenhum tipo de apoio de governo, do Estado, não teve nada. Então, e principalmente esse cara, que é o último que chega, né? É muito interessante, porque a gente precisa de médico, de advogado, uma vez por ano. Agricultor, a gente precisa todo dia. É um cara que não é olhado, né? E muitas vezes é um cara que não consegue nem pagar os funcionários, porque, meu irmão, não consegue escoar a produção, né? É um dinheiro que entra todo dia, e esse dinheiro parou de entrar durante 4 meses. É muito sério, né? Enfim, então, eu acho que, lógico, isso vai se reorganizar. Houveram muitos movimentos, inclusive de restaurantes. A gente recebeu muito queijo. A gente nunca vendeu queijo na Slow, né? Vendia um queijo ou outro e tal, não sei o quê. E, de repente, a gente começou, cara... Olha só, o produtor tal, tá cheio de queijo, tá precisando não sei o quê, o pessoal não tá conseguindo nem pagar direito funcionário e tal, vamos botar aqui alguma coisa. Eu falei, não, traz aí. A gente foi fazendo isso, de repente a gente criou uma queijaria bacana lá na Slow. Óbvio, não conseguimos fazer isso com todo mundo, né? Tem muita gente fazendo, o Rafa fez muito isso lá no Lazai também, enfim, eu sei que tem muita gente fazendo esse tipo mas a realidade da galera que está no campo, a realidade dos produtores é muito difícil. Entendi. Agora, Rafa, antes da gente terminar, eu queria te perguntar, eu costumo terminar aqui com o pessoal perguntando assim, o que gastronomia significa para você? No seu caso, eu vou perguntar o que a padaria significa para você. Transformação total e absoluta. Na verdade, significa uma segunda vida, na mesma vida. Porque a mudança que aconteceu comigo por conta da padaria
pô, é enorme. Eu tinha uma outra vida há 5 anos atrás e, pô, parece... É bom porque eu me sinto jovem, eu tenho 49 anos, mas parece que eu tô com menino, eu sou um menino de Começou de 20. novo, né? Não, Ganhei mas você uma sabe, sobrevivência. o Miguel Falabella, ele fala isso, né? Que todo mundo, ao chegar aos 50, deveria se reinventar. Então, É, assim, você foi até mais cedo que ele, tá vendo? eu sou apressadinho. É, exatamente, você correu um pouquinho mais. Mas padaria é isso. E é uma coisa linda, porque a gente está retomando o mundo se alimenta de pão há milênios, né? Sim. E a gente está retomando a história do pão. Na verdade, aqui no Brasil, a gente está começando a história do pão, né? Porque, diferente de outros lugares do mundo, como a Europa, por exemplo, que faz pão há milênios, né? Planta-se trigo há muito tempo, lá Oriente Médio e tudo, né? A gente, porra, há 400 anos atrás aqui, a gente estava feliz da vida pelado em Ipanema, ninguém pensava em pão, né? 400 anos atrás era ontem. Então, está começando a criar, começando a trazer essa cultura para o Brasil hoje. E a gente, inclusive, não pode esquecer que essa é uma cultura gringa, né, gente? Pão é uma cultura de fora, ela alimenta o mundo há milênios, mas é uma cultura de fora e a gente tem coisas maravilhosas aqui. É muito interessante porque quando, às vezes, as pessoas vão na padaria atrás de vem cá, você tem pão sem glúten, não sei o quê. Eu falo, cara, o Brasil tem o melhor pão sem glúten do mundo, na verdade os dois, melhores pães sem glúten do mundo, que é a tapioca e o pão de queijo. Pão de queijo, é. Não precisa, né? Pode comer seu pão de queijo feliz da vida, né? Feliz da vida. É Rafa, te isso. agradeço imensamente esse papo que você tirou aqui, esse tempinho para conversar com a gente. É sempre bom para dar uma, né? Tô vendo o pessoal falando aqui, eles são muito inspiradores e eu acho que a sensação é essa mesmo, né? De dar um respiro na gente nesse momento que a gente está precisando ouvir histórias legais e de pessoas que, né, que se dedicam e são felizes com aquilo que gostam do que fazem. Então, te agradeço a aula também sobre fermento, farinha, etc e tal. Todo mundo pediu para gravar a live aqui, vou gravar. Vou deixar salvinho aqui para quem quiser ouvir suas dicas também de livro. E é isso. Muito obrigada. Conte com a Beijinha aqui sempre. Aí a oportunidade. A gente fica sempre muito emocionado em falar para mais pessoas um pouco da nossa história, né? E é sempre uma oportunidade de reviver um pouquinho a história, né? De Sim. reencontrar, né? É um encontro que a gente, na verdade, é um reencontro com a gente mesmo também. E é isso que alimenta a gente, sabe? Então, muito obrigado, viu? Não, e pra gente, assim, vou te falar de coração, deixa essa pontinha da gente, sabe, querer correr atrás daquilo que a gente pensa que é o nosso sonho e talvez seja, sabe? Fica pra gente aqui essa aula, né, essa lição também. É Obrigada, só tá, não, Rafa? só não desvirtuar o sonho. Vamos manter Tá ele do jeito certo, que é. Se tá for isso, tá certo. certo. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, tá? Obrigada, Rafa. Beijo.